Oba! Já estamos ao vivo, gente boa. Muito bem, queridos e queridas, estamos iniciando mais um bate-papo, um programa na trave, né? Em que a gente faz aquele esforço, né, para tentar tirar as traves. Tem mosquito como aí, meu irmão? Temos que... Oi, que filha da mãe! Ah, peguei. Não, peguei. Puca. Desculpa, vai, taca a ficha. Que é isso, rapaz? Os nossos irmãos budistas vão reclamar que você está matando um ser vivo. É, e eles têm razão, né? Mas agora eu tive que cometer esse pecado, não teve jeito. Podia ser um irmão seu, sei lá. Acho que não, né? Talvez. Vou botar aqui o... Vou colocar aqui o Charzuki. Olá, meu irmão, já estamos ao vivo. Obrigado por estar com a gente. Camila também, boa noite. Meu irmão Ernesto. Voltando, pessoal. Ele é um Q, mas não é o Guevara. É isso aí. Muito bem. Hoje eu não vou cometer o mesmo erro da semana passada de deixar o áudio aberto e começar a chiadeira, né? Então a gente vai começar direitinho. Charzuki, eu propus a gente começar um pouco diferente, né? Desta vez. Vou ler um poema, Adélia Prado, uma pessoa que exala uma espiritualidade nas suas obras, né? Ela confessadamente cristã, de origem católica, e essa parte espiritual está sempre presente, né? E ela tem um texto aqui do livro Bagagem e fala da vida, né? De acontecimentos. E eu gostaria de ler para vocês para a gente iniciar aqui, né? Como uma prece, assim. Os acontecimentos e os dizeres. Quem está vivo diz: hoje, às 3h, Padre Libério dá a bênção na Vila Vicentina. Ou assim, coisa boa é um banho. Ou ainda, casamento é coisa muito fina. Eu achei tanta graça quando aprendi a dar nós. Fiquei cheia de poder. Entendi depois o que queria dizer: toda convicção é apostólica. Fiquei cheia de espanto. As palavras só contam o que se sabe. Mas quem disser Deus é um espírito de paz, está repetindo o menino de 7 anos que acrescentou: eu tenho medo, é de dia, de noite não, porque é claro. Acho que é uma coisa interessante a gente refletir assim, né? As convicções, né? Às vezes a gente tem muita convicção e tem muita convicção não está querendo aprender mais nada, né? Já sabe tudo? Será que essa é a postura correta do cristão? Ou é sempre perseguir o que a palavra de Deus diz e qual a sua melhor aplicação para os dias atuais? O que vocês acham? Boa noite, né? Vamos deixar a Camila falar? Quer falar, Camila? Dá uma boa noite para a galera. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês novamente. E eu acho que a gente está sempre aprendendo, né? E ter essa postura de estar aberto a aprender, isso é importante. Eu acho que na vida de todo mundo, né? Eu acho que em todos os ambientes. Eu já tive boas experiências, assim, quando me coloquei com essa atitude, né, diante de algumas situações. Então, acho que a certeza, ela te limita em alguns aspectos, né? Esse sentimento de imaginar que sabe, né? Só sei que nada sei. Então, acho que a gente sempre tem espaço para aprender, sempre tem espaço para trocar, né? Tá certo, muito bem, muito bem. Irmão Charzuki, que chegou há pouco, boa noite, meu irmão. Quer saudar o pessoal? Muito boa noite, pessoal. Queridos irmãos aí que estão nos acompanhando aqui na nossa live, pastores, Camila, coisa boa, te ver novamente aí conosco, compartilhando
a tua visão, teu pensamento. Que Deus, então, nos abençoe nesse momento tão especial aí que estamos reunidos. Eu Muito lembrei... obrigado, Arthur. Opa! Eu lembrei daquele texto, né, do Humberto Eco, daquele clássico O Nome da Rosa, né, que é um dos meus livros preferidos. E tem um momento que ele diz assim... o Guilherme de Ockham, né, vai falar com o Atso, que é aquele rapaz, aquele noviço que está com ele. O Guilherme de Ockham é uma referência na Idade Média, né? Sim. E ele chega e diz assim, teme, Atso, os profetas e os que estão dispostos a morrer pela verdade, pois de hábito levam à morte muitíssimos consigo, frequentemente antes de si, às vezes em seu lugar. Talvez a tarefa de quem ama os homens ou as pessoas, né, seja fazer rir da verdade, fazer rir a verdade, porque a única verdade é aprendermos a nos libertar da paixão insana pela verdade. É legal porque nesse contexto é aquela história, a busca do Guilherme de Ockham, né, por sempre estar pronto a essa busca por conhecimento, né, ou essa visão de que nunca estamos prontos, né, e quando as pessoas se dizem realmente prontas, detentoras de uma verdade inquestionável, né, começam a acontecer coisas que de hábito levam à morte muitíssimos consigo, né? Talvez a gente pudesse chamar isso de fundamentalismos, né? Então, tivemos aí um exemplo dos fundamentalismos essa semana, né? Aquele professor, aquela coisa bárbara que aconteceu na França, né? Aquele professor que foi decapitado por um fundamentalista, né? Precisa se dizer isso de cara já, né? Não podemos dizer um muçulmano, mas nós precisamos dizer um fundamentalista, né? Porque nem todo muçulmano é fundamentalista. Assim como nós temos muitos cristãos aqui que, se a gente deixar sair o fundamentalismo, vão ter cabeças rolando por aí também, né? Então, eu acho que é nesse sentido. A tua poetisa, né? A nossa poetisa falou dessa verdade apostólica, né? Que é perigosa, né? Que é essa inquestionabilidade das coisas. Especialmente porque até onde é uma interpretação e aonde é realmente o evangelho, né? Essa é a grande pergunta que a gente busca aqui ao tentar tirar as traves que os nossos olhos têm, né? São muitos. Quero saudar aqui quem comentou, meu querido amigo Moisés Hermeto Dornelles, candidato a vereador pelo município de Porto Alegre, Grande Colorado. É meu amigão, Moisés, isso aí. Sim, então tá bom, está aí a participação. Ele falou assim, esvaziar o copo de chá, o meu tá vazio já, viu? Mas que bom, fica com a gente aí. Minha mãe também mandou alguma coisa aqui que eu não sei o que é, mas está presente. Obrigado. Gente, vou propor então a gente avançar para a leitura do texto bíblico, né? Hoje, texto do Evangelho do último final de semana, Mateus 22, 15 a 22. Pastor Arthur não leu ainda, já leu? Não, né? Aqui no nosso momento... Ainda não, pastor. Então, você está com a Bíblia aí, quer ler para nós? Eu já li, o Diego já leu. Claro, vamos ler sim. Aqui a gente é democrático, especialmente em distribuir as tarefas. Tranquilo. Show. Muito bem, então, meus irmãos, vamos fazer a leitura aí, né, de Mateus 22, 15 a 22. E assim, então, está escrito: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro, o que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens,
Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram, e deixando-o, foram-se. Muito bem. Quer iniciar os comentários acerca do texto? Nós te damos uma preferência hoje. Semana passada foi eu que comecei. Tranquilo, pastor. Sabe, pessoal, quando eu até compartilho com vocês, quando eu fui escrever o meu sermão, me chamou muito a atenção a reação de Jesus, né, contra os herodianos, contra os fariseus, né, ou seja, aquela palavrinha hipócrita. Tanto que eu fui atrás da etimologia dessa palavra, né, para até poder compreender o que Jesus, lá no fundo, ele queria apontar para aqueles homens. E sabe, então, meus irmãos, que a palavra hipócrita, ela é de origem grega, né? O hipócrita, então, no tempo dos gregos, era aquele, né, que apresentava, que trabalhava em teatro, né, e de uma maneira satírica ele apresentava a realidade, as mazelas da sua sociedade, os problemas, né, seja a corrupção, seja os problemas de distribuição financeira e assim por diante. E um pouco mais, né, além dessa definição, o hipócrita também estava relacionado com os adivinhos, né, aqueles que desvendavam o futuro, os adivinhos gregos, mas que, por outro lado, eles eram muito conhecidos porque eles eram os enrolões, né, eles gostavam também de mentir, né, até inclusive para poder, né, se apropriar daquela pessoa que eles estavam, né, predizendo o futuro delas. Então, né, vendo ali, e se a gente percebe, né, a situação ali dos fariseus e dos herodianos, antes de conversarem com Jesus, eles já, né, se organizaram no discurso, né, ou seja, eles estavam colocando, né, a roupagem, né, deles, o personagem que eles iriam atuar diante de Jesus. Isto é, temos aí Jesus, que passa por uma situação assim de um grande teatro na frente dele. Né? De repente, então, aquele espaço ali diante de Jesus virou um grande palco, né? Porque eles queriam surpreender de alguma forma Jesus. E veja que o nosso Senhor, o nosso Deus, de cara, né? Claro, Jesus, ele conhece os corações dos homens e já conhecia muito bem os corações daqueles fariseus, saduceus, herodianos e assim por diante, né? Então, me deu, né, essa sensação, né, e tanto que aqui nas congregações eu procurei trabalhar, né, essa realidade da hipocrisia, esse teatro que já acontecia, então, lá no tempo de Jesus, e vamos ser sinceros, esse teatro ele continua muito forte hoje, na nossa atualidade, na nossa realidade. O meu querido amigo Moisés, ele fala assim, essa passagem não poderia também ser entendida como uma separação entre Estado e religião? Eu tenho uma pergunta para o pastor Arthur, já que ele estudou essa questão do hipócrita aí, trouxe-nos a etimologia, a origem, e depois fica a pergunta do Moisés aí para a gente conversar, porque, claro, eu também acho que tem a ver, né? E pensando nos tempos atuais, parece que o povo está querendo voltar à conquista do Estado moderno, de separação de religião e Estado, parece que querem voltar a isso, né? Então, nós vamos conversar também. Pode deixar, Moisés, vamos aprofundar, e você fica à vontade para comentar também, tá? Mas, assim, primeiro vou fazer a pergunta então, para o pastor Arthur. Então, assim, hoje, hipócritas para nós tem uma conotação negativa, né? Jesus dá também uma conotação negativa, mas não a que nós já atribuímos de falsidade.
o sentido de hipócritas como máscara era uma representação, né? De representar, você falou do palco e tal, né? Como você acha que aquelas pessoas se sentiram quando Jesus chamou eles de hipócritas? Já tinha um sentido pejorativo, né? Ou Jesus estava dizendo, olha, vocês são os atores. Como é que você acha que eles entenderam o texto? Diante daquela situação, sabe, pastor André, o que eu vejo é que Jesus, ele simplesmente mostrou a humanidade decaída deles, né? Porque o que é a nossa realidade enquanto pecadores, isto é, nós também, né, vivemos, digamos assim, entre, né, e como personagens devido ao pecado. Isto é, a nossa tendência humana, a nossa tendência, enquanto ser humano, é querer sempre nos colocar como centro, né, de todas as coisas. E claro, aqueles homens, eles tinham aquele entendimento que eles eram, né, os únicos salvos, né, aqueles que de fato cumpriam a lei de Deus, né, era somente eles que poderiam ter, né, um contato direto e único com Deus. A impressão que me dá é que, com certeza, né, eles se ofenderam, olhando devido até para o status deles, né, diante daquela sociedade, né, onde os mesmos colocavam pesados fardos, né, sobre as pessoas, mas fardos que nem eles suportavam. Então, a impressão que dá é que certamente deu uma balançada ali neles. Uhum. Obrigado, então, pastor. Eu vou, antes Tranquilo, de passar a palavra para quem quiser aí, do Diego ou da Camila, eu queria fazer um comentário a respeito assim, da contextualização. Por quê? Porque os fariseus já tinham levado muito passa fora de Jesus, né? Se olhar ali os textos anteriores, em vários momentos, Jesus disse, mas o que vocês querem, né? Vocês vêm aí com tentativas de me pegar, né, em contradição. Jesus sabia dos objetivos. Então, ali, naquele momento, eles já não tiveram nem coragem de ir. Diz o texto que eles mandaram, então, para conseguir essas provas contra Jesus, mandaram outras pessoas, né? Mandaram, assim, uns aspones, né? Mandaram lá uns assessores, né? Do tipo assim, ó, nós não conseguimos nada, vamos ver se vocês vão conseguir, né? Vocês são menos conhecidos, a gente tem um nome, não dá para ficar levando fora o tempo todo, né? Então vão vocês lá para tentar conseguir uma prova contra Jesus. Então, quem foram? Alguns seguidores dos fariseus e alguns membros do partido de Herodes. E eu fiquei curioso, falei, né? Se alguém tiver alguma pesquisa, quiser depois compartilhar, quem eram esses herodianos, né? Os herodianos eram não era uma organização política no sentido de, né, um partido como os fariseus ou algo assim, mas era um grupo bastante numérico. O Joaquim Jeremias fala, citando lá alguns historiadores da época, em 6.000. É muita gente, né? Eu não tive condições de olhar, essa ideia me veio depois, saber quantos moradores tinha Jerusalém naquela época. Mas 6.000 era muita gente, era um grupo forte, tinha muito poder, né? Era um grupo que fazia oposição a Pilatos, queria um judeu, né? Mais ou menos judeu, ao menos de meio sangue judeu, para estar sobre eles, para, de certa maneira, legitimar. E o que eu imagino é que, de certa maneira, eles não estavam tão incomodados com Roma, entenderam? O problema talvez fosse o Pilatos, que era romano. Mas se fosse ali um rei judeu vassalo, não teria tanto problema. Eles não, me parece que eles não se sentiam muito ameaçados. Essa é a impressão que eu tenho. Eu não sei se, de repente, alguém tem alguma leitura diferente. Então, eles não estavam muito preocupados com a questão do imposto também. Embora era de fato a intenção principal deles era pegar Jesus em contradição. Mas o que chama a atenção é que dinheiro sempre foi um problema
Tanto que, em certo momento do Evangelho, Jesus é categórico, né? Porque eles eram apegados ao dinheiro. Jesus diz, olha, gente, não dá para servir a dois senhores. Ou se serve a Deus ou ao dinheiro. E agora a questão do dinheiro volta, aí agora, né, travestida aí da questão do imposto. E Jesus, com aquela sabedoria que lhe é peculiar, sabedoria divina, de novo dá um passo fora muito bem dado, né? Por quê? Porque eles estabeleceram já assim, olha, aqui no templo entra um tipo de dinheiro. Aqui no templo não vai entrar o dinheiro romano. Aqui entra um dinheiro próprio para a oferta. E Jesus diz, então vamos ver, peraí, qual é a moeda do imposto? Ah, mas ele tem a cara de Tibério, né? Tibério é o filho divino de Augusto, que era a inscrição que tinha junto à esfinge. E aí, ele diz, mas eu mantei a charada. Isso aqui é de César, dá para o César. Claro que, como disse o Moisés, tem uma questão aí que a gente pode inferir, que talvez não fosse a principal, mas ele toca, que é a separação entre igreja e Estado, que nós, ao menos, os luteranos, citamos isso para separar as coisas do reino da mão direita e do reino da mão esquerda, né? Tem um ponto aqui que me parece essencial aqui, como sempre, né? São pontos essenciais que a gente encontra. Veja, por que Jesus os chama de hipócritas? Porque eles vieram com uma... Tipo assim, na real, vocês não gostam de pagar imposto. Na real, vocês não gostam de pagar imposto e vocês estão vindo perguntar para mim, né? Se é lícito ou não. Na verdade, vocês são os hipócritas, né? Vocês não estão preocupados com o imposto em si, né? Vocês não estão preocupados com o governo em si, vocês não estão preocupados com o retorno que o imposto pode oferecer para as pessoas, né? Num contexto onde a gente vê que imposto, as pessoas entendem imposto como roubo, né? Isso é muito forte na nossa sociedade, as pessoas veem o imposto como roubo, né? Estão nos roubando, e o imposto não tem esse objetivo, né? Mas veja, é como se Jesus dissesse, olha, vocês são hipócritas porque vocês não gostam de pagar imposto e vocês estão vindo aqui agora com gracinha para o meu lado. Ah, Jesus, a gente sabe que você é um camarada assim tão querido, né? Que não julga pela aparência, né? Você é o cara que sabe todas as coisas, então dá essa letra para a gente aqui agora, né? E como é que é esse lance do imposto? Só que tem um detalhe muito interessante aqui, que eu acredito que, na verdade, o centro aqui, ele não é a questão do imposto, né? Como a gente estava comentando antes, né? Eu procuro sempre dar uma visão um pouco mais existencialista da coisa. Aqui nós estamos ainda naqueles trilhos que o André lembrou, né? Nós estamos num trilho de conversa aqui. A rixa entre fariseus e Jesus, ela persiste agora com novos personagens, que são personagens mascarados, hipócritas, mas ela persiste. Quer dizer, o contexto é o mesmo. Jesus ainda está dizendo para eles, tem uma autoridade e outra autoridade. A minha autoridade é uma autoridade diferente. Aqui ele continua dizendo isso. Eu entendo que Jesus não está dizendo que ele é contra as riquezas. Tem um detalhe muito interessante, né? Quando é que Jesus fala de novo de moeda? Vocês lembram do texto da moeda perdida? Uhum. Que a mulher perde uma moeda, né? E faz de tudo para encontrar aquela moeda, né? E Jesus agora diz e compara essa moeda com o reino e chega a comparar esse tesouro com ele. Então, me parece no fundo aqui que Jesus não tem problema com o dinheiro, né? Mais uma vez, eu acho que a gente tem que ter um cuidado de novo com essa questão dicotômica, separar, né? O que é do reino do mundo, o que é do reino de Deus. É lógico que a gente tem muito claro isso, né? O que é do reino da mão esquerda, o que é do reino da mão direita, mas Jesus não está dizendo eu me isento disso.
Eu acho que esse é um ponto importante que a gente tem que ter aqui. Tipo assim, isso não é um assunto que não me interessa. Cristãos têm que estar isentos disso, né? Tipo assim, nada do que é do governo me interessa. Nada do que é relacionado ao dinheiro me interessa. Acho que a gente tem que ter um cuidado aqui. Porque, no fundo, não é disso que Jesus está falando. O ponto principal no meu entendimento, né, o ponto principal é a afirmação de Jesus. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E aí depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o que Jesus quer dizer com o que é dar a Deus o que é de Deus. Já estou dando uma deixa aqui, não é uma separação. Não é uma separação. Tipo assim, tem coisas espirituais que agora as pessoas cristãs devem se preocupar com isso, né? E só com isso, porque só isso é de Deus. E tem coisas que são desse mundo, que é César que se preocupa, que, enfim, né? Que é o governo que se preocupa. Eu, como gente cristã, eu tenho que me preocupar com a pregação do evangelho e só isso. Não é assim. Não é assim. Então, há um aspecto muito forte aqui que a gente vai conversar depois, que é o ponto do dar a Deus, né? O oferecer a Deus o que é de Deus. Né? Não fazendo essa separação, no meu entendimento, né? Das coisas desse mundo e das coisas do reino de Deus. Então, precisa ter isso claro. Mas depois eu vou continuar. Deixa eu só te perguntar, então. Na verdade, você está distinguindo entre separação e distinção. É isso? É esse o seu ponto? Não. Veja, existe uma distinção, é lógico, né? Só que o que eu quero dizer é que Jesus, ele não está dizendo para as pessoas assim, olha, existe algo que é do demônio aqui, que é o dinheiro, né? Que é isso, que é aquilo, e tem uma coisa aqui que é de Deus, né? Esquece as coisas que são aí do dinheiro, que são as coisas do mundo. Esquece isso, abandona isso. Não, Jesus não está dizendo isso. Tanto é que Jesus, quando ele vai ter aquele... Eu vou usar de novo o exemplo da mulher que perde a moeda. É um tesouro, é importante. Jesus compara o reino de Deus com o tesouro que o cara escava lá, encontra. Né? Lembram desse texto também? Então, veja, não é um lance assim dualista, dicotômico de novo aqui, coisas de Deus e coisas do mundo, que a gente ouve bastante. Né? Coisas de Deus e coisas do mundo. Né? Nós somos filhos de Deus ou filhos do mundo? Né? Então, me parece que a gente tem que ter esse pequeno cuidado aqui. Né? Eu não vou me antecipar, porque senão só eu falo. Mais alguém aí? Não, e aí, essa sua lembrança aí sobre que Jesus não está, então, satanizando a questão da administração civil é importante, porque distingue Jesus de um movimento muito forte de sua época, que eram os essênios, por exemplo, que pregavam a saída, vamos para o deserto, né? Porque a salvação vai vir lá do deserto, vamos para o deserto, aí abandona tudo, abandona a família, quer dizer, bem lembrado isso, Jesus não propõe essa situação, essa saída. Acho que é importante, né? Eu compreendi agora o seu comentário, acho que é importante. E, de fato, isso aí vai, então, também ao encontro, por exemplo, de Lutero, do movimento, já que estamos em outubro, e a gente não vai fazer um especial sobre reforma, porque a nossa proposta é conversar sobre o texto bíblico, mas quando aparece a oportunidade, a gente vai falar. Lutero falava sobre essa coisa de se separar da sociedade, né? Dos mosteiros, né? E, olha, ser cristão não é aqui dentro de um cubículo de mosteiro. Ser cristão é lá fora, é na rua, é na vila, é na feira. Então, isso é interessantíssimo. O seu comentário é fabuloso. E eu li, pensei muitas coisas sobre o texto e acabei não... Esse ponto importante faltou. Eu quero fazer uma leitura agora. Primeiro, dizer que a Benilda, nossa amiga B, do Espírito Santo, está com a gente também. O Moisés,
que eu apresentei aí como nosso candidato em Porto Alegre, ele é historiador, e ele colocou uma observação aqui, ó. Eu vou ler. E aí, se quisermos voltar a esse tema, né, historicamente, os romanos não conquistaram a Judéia até a queda do templo em 70 depois de Cristo. Na época de Cristo, a Judéia era um protetorado com um governador provincial, no caso, Pôncio Pilatos. Então, na minha conclusão, havia uma certa subjetividade no comando romano sobre Jerusalém. Algo do tipo, foram vocês quem nos chamaram. Daí ele não sei se me fiz entender. Isso muda a questão de como vê a autoridade romana lá, né? Mas, Moisés, se a gente lembrar o que aconteceu em Macabeus, né? Os romanos exerciam muito poder e a questão do imposto incomodava, né? Então, tem esse fato também. Mesmo que um protetorado e mesmo que, de fato, em 70 vai acabar com o tempo, vai fazer realmente a última diáspora, mas, independente do que era aí, os romanos exerciam a autoridade de cobrar altos impostos, isso incomodava. Por isso que os publicanos, que eram os cobradores de impostos, são sempre citados como os piores pecadores, né? Então, enfim. É interessante, pessoal, que me chama muita atenção também, né, agora ouvindo o André a respeito, né, porque a gente sabe que no tempo de Jesus ali havia um grande borbulhar, né, de revoluções querendo acontecer a todo instante, né, aquela espera, aquela ansiedade para o envio de um profeta, de um enviado que pudesse, então, reverter a sociedade ali, os hebreus, Jerusalém, que houvesse, né, uma transformação. Então, assim, a gente percebe ali, né, a pergunta, né, daqueles homens para Jesus, né, é lícito, né, pagar o tributo a César? Ou seja, ali eles queriam sim ou não, né, que Jesus optasse sim ou não, porque ambos os dois ali, se Jesus respondesse sim ou não, ia dar um grande problema, né, porque tínhamos ali na época de Jesus, se Jesus falasse sim, não é viável pagar, né, Jesus ia mexer com aquele grupo, os zelotes, né, que eram um grupo totalmente, né, contra Roma, contra os romanos, era um grupo que fazia, né, um estilo bater de frente, né, se precisa até o corporal. E temos aí, então, se Jesus falasse não, né, Jesus ia mexer, né, com os dominadores, né, ou seja, então a gente percebe, né, dessa pergunta daqueles homens, né, a dissimulação, né, incrível, como eles queriam, então, de alguma forma, né, pegar, né, o Filho de Deus. Então, também a gente vê Cristo. Cortou um pouquinho aqui a última parte da tua fala, mas acho que deu para entender o recado. Não, exatamente, essa questão que eles colocam era uma sinuca, né? Porque qualquer das respostas mexeria com alguém. E não era só os zelotes, mas o povo todo, né? Porque imposto, se eu não... hoje em dia que nós temos uma rede de serviços públicos, é difícil você justificar os impostos, e eu não estou aqui fazendo defesa dos impostos ou de todos os impostos, não vou entrar nessa seara, mas é difícil, e muitos dizem que não tem que pagar imposto, né? Inclusive tem político importante do país, da autoridade muito importante, que diz que o quanto ele podia sonegar, ele sonegava. Não sei se ele mudou de opinião agora, mas ele falou isso, né? Então, assim, no tempo de Jesus, em que não tinha essa rede, né? Para que servia o imposto? E altos impostos, né? Porque era um fardo pesado para o povo. Hoje mesmo, já que eu citei o Joaquim Jeremias, ele falou da mendicância em Jerusalém. Era meio chique a mendicância, né? Porque dar esmolas era algo meritório, mas
havia muita pobreza. Então, imagina pagar impostos. Entendeu? Então, era complicado. E aí, então, mexeria com os zelotes, mas mexeria com o povo todo. Por outro lado, se ele diz que é lícito, era o prato cheio para acusar para o Pôncio Pilatos. Então, alguma coisa eles estavam procurando. Nesse meio tempo, nesse burburinho, Jesus crava uma resposta. Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Me parece, eu não vou falar agora do que dai a César, e penso que o Diego já mencionou o suficiente sobre a questão da separação entre igreja e Estado, mas talvez pudéssemos falar um pouquinho mais, porque esse é um problema atual, né? Eu vejo os cristãos querendo dominar o Estado, fazer as leis do Estado. Será que é saudável isso? Mas eu queria pensar numa outra coisa também. Se é verdade que ele falou sobre pagar impostos, eu acho que ele falou também, dai a Deus o que é de Deus. E aí, para mim, também é uma indireta para fariseus, né? Porque se de um lado eles se orgulhavam do cumprimento minucioso da lei, do dízimo, dar os 10% do pominho, por outro, eles faziam de tudo também para não dar os seus sacrifícios e as suas ofertas, né? Eles, enfim, tem algumas passagens que mostra que eles também eram apegados ao dinheiro, que eles não precisavam, eles faziam de tudo para não dar as suas ofertas também, né? Então, era também uma indireta para eles a respeito do que é de Deus, né? O que é de Deus? É só o sacrifício, a oferta? Ou, como o próprio texto bíblico diz, né? Eu não quero os sacrifícios, eu quero o coração de vocês. Eu quero a mente de vocês comigo. Eu não quero mera formalidade, né? Não sei se o que eu toquei é muito subjetivo aí, mas eu acho que o Diego está se coçando para falar. Antes de dar a palavra para o Diego, Camila, você está ouvindo bastante aí? E assim, me veio com tudo que foi colocado, né? Como um ponto assim que eles trouxeram é de tensão mesmo, né? Entre lei do Estado e lei, né, da religião. Eu acho que colocam Jesus assim nesse ponto difícil, né? De ter que dar uma resposta, o sim ou não traria um direcionamento para um dos dois lados, né? Que causaria aí polêmica. E acho que é isso que me chamou mais atenção, né? Essa tensão entre a oposição das leis, né? A lei do Estado do mundo, né? E a lei da igreja, as leis da igreja. E acho que mais para frente, né? E é o que muita gente vive hoje, quando não se tem eu acho que uma visão clara, assim, eu não estou sabendo explicar, mas entra depois o ingrediente da política, né? Então, política, o Estado, as políticas de Estado, o Estado, somos cidadãos, fazemos parte desse conjunto, né, dessa construção. Uma parte são cristãos, e aí, como cristão, né, com seus princípios, se submete, né, ao Estado e às leis do Estado, mas também tem um espaço de atuação, né? Pode colaborar, pode trazer dos seus princípios, né, aquilo que seja o bom, construtivo, para ser um bom cidadão, para ser alguém que colabore mesmo, né? E evitar, eu acho que o perigo é algumas misturas, né? O uso ou sermos hipócritas, né? Usar, eu acho que do prestígio que nem nosso né? O prestígio que vem do alto, para querer fazer construções aqui, né?
montar certos palcos, né, hoje está me fugindo as palavras, mas eu acho que não sei se deu para entender, né? De ser um pouco hipócrita nesse mundo aqui, Não. né? Usar do prestígio que não é nosso para tirar proveitos, né? Para não praticar o amor ao próximo como a gente deveria se esforçar, né? O amor a Deus e ao próximo, principalmente. Que é o texto do próximo fim de semana, né? Como tudo está interligado. Mas é muito interessante, e como eu falei para vocês, eu não dei essa ênfase ao texto, mas veja como esse texto ele é contemporâneo nosso agora, né? Ou contemporaneizado. Sei lá se essa palavra está correta. Mas é difícil, e quando é difícil a gente usa, né? Veja, nós tivemos hoje, ou essa semana, né, um ministro do Supremo Tribunal Federal que foi sabatinado pelo Senado, e ele, veja, o destaque que se deu na mídia é que ele citou a Bíblia. Veja, eu quero um ministro no Supremo Tribunal que seja guardião da Constituição Federal. Porque ele é chamado, para mim, pouco me importa. Ele deveria citar a Constituição e não citar a Bíblia. Né? E aí, quando eu li aquilo, eu fiquei horrorizado, eu pensei, nós falamos antes nós falamos antes dos muçulmanos, se fosse alguém que citasse o Corão, qual seria a nossa reação? Né? Então, nós nos espantaríamos. Então, pensa no ouvido de um imigrante árabe ouvir um ministro do Supremo Tribunal Federal citando a Bíblia, e ele pensa, eu vou ser julgado por esse cara talvez um dia. Não é? Então, veja, o que a Camila coloca é isso aí, quer dizer, é usar uma prerrogativa, né, no meio que a gente vive, que não é devida. Né? Como eu disse antes, eu não gosto de ver Jesus separando as coisas, né? Mas também precisa existir uma separação, para nós, clara e objetiva, né? Do que é aqui, no caso, Estado, o que é igreja. Precisa ficar muito claro isso para nós. Embora, como eu disse para vocês, eu acredito que não é esse o ponto do texto, né? Não é esse o foco, não é esse o objetivo de Jesus, mas, enfim, Jesus trata disso. Né? Jesus trata disso. E no meu entendimento, quando ele diz dai a César o que é de César, também tem um pouco disso. Né? Quer dizer, é preciso se envolver nisso também. Né? É preciso se envolver, não separem. Né? Não estou dizendo que a coisa não... Né, o que é de César não é de Deus, não. Também é de Deus. Né? Mas o objetivo de Jesus aqui me parece que era outro. Né? E depois eu vou deixar vocês pensar um pouquinho mais, aí depois eu digo o que eu penso. É interessante, né, pessoal, ouvindo aí vocês e também até o Diego, né, essa questão, eu sempre me incomoda, eu confesso para vocês, com políticos usando passagens ou versículos bíblicos, tá, reforçar a sua mais utilizada, né, para justificar do que assim, usando, né, a Bíblia, usando a palavra de Deus, né, para, né, um benefício, até como a Camila, achei bem legal a fala dela ali também, né, esse cuidado, né, que a gente tem que ter. Né, e como ali também o Diego comentou, achei legal também, né, nós, né, mesmo estamos aí nessa sociedade,
né, com vários problemas, várias lacunas, né? Nós temos um Jesus que fala para a gente, olha, dá o teu testemunho, né, nessa realidade, né? Dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Este Deus, então, que, como eu vejo em várias passagens, né, o Cristo pedindo, olha, gente, tenham fé, tenham esperança, é isso que eu peço para vocês. Né? É tão difícil, é confiar em Deus, é confiar em mim. Então, neste mundo, né, que eu compreendo, né, este mundo como um grande palco, né, só personagens, né, atores, né, como é importante a gente ter esse cuidado, né, com a palavra e poder, né, sermos pequenos cristos, né, por meio do próprio Cristo na vida das pessoas. Perfeito. Diego, estou curiosa para saber o segredo aí que você está falando. Não tem segredo, não, é só uma visão. Né? Mas, André, tu ia falar alguma coisa? Na verdade, assim, eu gostaria de aprofundar agora sobre essa questão de hoje, né? A distinção do Estado hoje. Eu acho que isso é muito importante. O texto bíblico ganha em relevância para a questão da vida dos cristãos agora, né? Porque tem muitos que, de boa fé, estão achando o seguinte, ó, a solução é a gente, todo mundo ir para o Estado, se eleger, e vamos transformar o Brasil num país cristão pela Constituição, né? Bora substituir a Constituição pela Bíblia. Gente, isso tudo, assim, de boa fé, gente, assim, bem intencionada. A pergunta é isso que Deus espera? É assim que a gente tem que proceder? Né? A gente já mencionou aqui, já conversou sobre o terrivelmente evangélico, né? E aí a gente cravou fundo que nós precisamos ser amorosamente cristãos. Aí eu quero até compartilhar, tem um tema interessante nesse livro aqui, ó. Eu não me preparei, esse tema acabou entrando dos islâmicos, né? Mas nesse livro aqui, ó, Teologia de Lutero, temas da teologia de Lutero, de Helmar Junghans. Você conhece, né, Diego? Ele cita uma situação bem interessante de Lutero, na época de Lutero, em que, de um lado, tinha o Sacro Império Romano e, de outro lado, os otomanos. Os muçulmanos. Isso. Né, chegando. E Lutero, isso agora eu estou dizendo aquilo que eu ouvi do pastor, professor Wirth, Lauri Wirth, ele disse, pelas leituras dele, que Lutero estava convicto de que os muçulmanos iam invadir a Europa e iriam muçulmanizar toda a Europa. Ele estava convicto disso. Ele disse, olha, nós temos que nos preparar para ver como é que vai ser conviver sob a autoridade dos muçulmanos. Isso leitura do pastor Lauri Wirth, né? E aí eu cito agora o livro que eu mostrei para vocês, de que um pastor lá no estado da Colônia, na Alemanha, traduziu o Corão lá naquela época, tá? Século XVI, traduziu o Corão para o alemão e queria publicar. E não estavam querendo deixar ele publicar. E Lutero disse, não, está aqui. Lutero imprimiu a tradução, fez a apresentação da tradução e disse, não, nós temos que conhecer isso aqui. E desde lá, aliás, desde a época que eu fiz direito, me preocupou sempre a questão do direito muçulmano, né? Um cidadão não muçulmano sob uma lei muçulmana, o que seria? É importante a gente saber, né? Conhecer e tal. E aí, agora a gente vira a chave e diz assim, bom, o que nós vamos fazer? Vamos cristianizar o Brasil, transformando a Constituição num apêndice da Bíblia? Qual o risco disso? Porque, assim, é fácil olhar pelo amor, pelo evangelho, mas, né, daqui a um pouco nós vamos forçar o batismo de novo, né? E outras práticas, né?
eu vejo como um grande perigo. E aí, nesse aspecto, o texto agora de Jesus diz, olha, gente, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Lutero, tô quase virando um anarquista. Deixa eu só pegar esse gancho aqui, viu? Já que eu mostrei a frase do Leonardo, tô quase virando anarquista, era para eu trazer, mas eu não consegui me preparar. Tem um escritor cristão de origem calvinista, francês, Jacques Ellul, que ele faz essa leitura, né, da questão dos impostos, da questão do Estado, da postura do cristão no Estado, viu, Leonardo? Vamos conversar depois em off a respeito desse assunto aí, tá bom? Exatamente, quer dizer, Lutero elogia até os muçulmanos, né? Se você colocar judeu e muçulmano na balança com Lutero, meu camarada, vai pender para o lado dos muçulmanos, muitas vezes, tá? Então, assim, é complexo isso, né? Lutero os elogia na sua, como é que eu vou dizer, na sua devoção, né? Quer dizer, e que é importante também, né? Mas essa questão da divisão Estado e igreja, quer dizer, por que ela precisa ser muito clara para nós? Justamente por isso, porque o que a gente vai fazer? Né? Nós vamos ser como Agostinho, né? Que disse assim, obrigue-os a entrar pela porta, né? Nós vamos obrigar as pessoas, né? Nós vamos coagir as pessoas a entrarem para dentro do cristianismo. E essa é uma visão, André, Camila, Arthur e todo mundo que está nos vendo, que é uma visão muito forte hoje na nossa sociedade. Quer dizer, os cristãos precisam ocupar o espaço para purificar uma cultura, para colocar esse mundo nos eixos, né? Para colocar a humanidade no caminho correto, como se nós não tivéssemos excelentes cidadãos que são muçulmanos. Como se nós não tivéssemos excelentes cidadãos que são ateus. Como se nós não tivéssemos excelentes cidadãos e cidadãs que são espíritas. Olha, meu amigo, eu estou para te dizer que nós temos princípios éticos fora do cristianismo, no sentido de prática, que estão muito à frente do que a gente vê por aí. Né? Muito à frente. Né? Quer dizer... Posso só trazer um elemento aí para... Só uma provocação aí, só para complementar, que essa semana eu ouvi uma frase, um pesquisador falando uma frase que me impactou bastante. Quando os cristãos falam pelo ódio, quem é fariseu? Né? Então, acho que a gente pode correr o risco de ir para esse lado também, que não é nada bom. Né? Exato, e me parece aqui, e Camila e todos, que vai justamente ao encontro do que está acontecendo aqui. Né? Quer dizer, a gente não pode perder de vista a questão do farisaísmo aqui. Porque ela está por trás. Ela continua por trás aqui. Né? Ela continua aqui na questão do elitismo santificatório, ela está aqui. Só que agora mudaram os personagens, os hipócrises, né? Tu que é bom em grego aí, Arthur, né? Mudaram os atores. Mas o contexto santificatório, né, tá por trás. Continua. Né? E me parece que quando Jesus fala sobre isso, ele tá chama-os de hipócritas, no fundo ainda tem um pouquinho disso, né? Peraí, cara, vocês estão querendo mascarar um assunto que a gente estava tendo, agora vocês vêm com um outro assunto, vocês quiseram me pegar lá, e agora querem me pegar aqui de novo, então, que história é essa? Né? Que história é essa? E veja, a questão do imposto, a questão do pagar, né? Essa é uma palavra que a gente tem que ter em mente aqui, a questão do pagar, a visão de que eu tenho que pagar alguma coisa, não só para o Estado, mas que eu também tenho que pagar para Deus. E aqui eu tenho que ter um cuidado
quando Jesus diz, dai a Deus o que é de Deus, vou responder para Camila agora. Quando Jesus diz, dai a Deus o que é de Deus, a gente tem que ter cuidado. Porque ele não está dizendo que eu tenho que pagar alguma coisa. E aqui eu não estou falando de dinheiro. Aqui eu não estou falando de dinheiro. Porque Jesus não está falando de dinheiro. Ora, do que Jesus está falando? Então, quando ele diz, dai a Deus o que é de Deus. Né? Eu lembro, e eu citei esse exemplo aqui para o meu povo. Eu sempre fui um camarada que eu gostei muito de ter contato com outras religiões. Eu vou confessar algo, eu sou apaixonado pela cultura islâmica, eu gosto muito, muito. Em Porto Alegre, de vez em quando eu estava lá, vou dizer isso agora, talvez nunca tinha falado para ninguém, eu algumas vezes, eu fui pela primeira vez assistir eu fui numa mesquita, assisti todo o ritual islâmico, entrei lá como cristão, fui muito bem recebido. E eu me apaixonei pelos cantos, pelos cânticos, pelas as formas recitadas em cântico, né? Eu já estive num centro de Umbanda, eu assisti todo um ritual de Umbanda, todo ele do começo ao fim. Eu já estive numa sinagoga e eu também já estive na Universal. Né? Então eu sempre tive essa curiosidade por estar em contato com religiosidades diferentes, porque eu só posso falar daquilo que eu conheço, né? Para não ser fariseu, né, Camila? Para não ser fariseu. E uma vez me convidaram para ir hoje eu vou dar uma de Faustão aqui. Me convidaram para ir num retiro espiritual de uma igreja pentecostal. Eu falei, pô, beleza, né? Vamos lá, vou ver qual é que é. Eu não era pastor ainda, nem pensava em ir para o seminário, mas fui para conhecer. E chegou um momento que um pastor chegou para mim e disse assim, para todos que estavam lá, mas ele disse uma frase que me marcou, usando este texto, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ele usou a seguinte palavra, ele disse, nunca venha diante de Deus com as mãos vazias. Aquilo me deu um negócio por dentro, né? Porque tem o germe luterano, né? Quando a gente ouve esse tipo de coisa, né? Mas veja, é o que está por trás aqui. É a visão de que eu tenho que pagar para Deus. Lá ele estava falando especificamente de dinheiro. Dai a Deus o que é de Deus. Quer dizer, a sua parte em dinheiro, dê para ele. A sua oferta, dê para ele. Mas a gente, além disso, também tem uma visão muito forte que a gente pode comprar Deus com o quê? Com a nossa vida, com os nossos dons, né? Não é só na nossa carteira, mas também é com a nossa vida. Quer dizer, você tem que se oferecer para Deus te dar algo em troca. É isso que está por trás aqui. E aí eu pergunto para vocês, para aquele pastor que espero que Deus um dia me dê a oportunidade de conversar com ele de novo. O que eu, como gente pecadora, e me parece que é isso que Jesus diz, o que eu tenho para oferecer para Deus? Nada. A não ser aquilo que eu sou. Aquela roupa suja da festa anterior. Roupa suja não, ou roupa suja não. Roupa inadequada da festa anterior. É a única coisa que eu tenho para oferecer para Deus. É a única coisa. E Deus ainda me dá uma roupa bonitona, né? Que nem a gente viu, me dá um fraque para participar da festa. Né? O que eu tenho para oferecer para Deus? Eu não tenho nada. Então, o que é dar a Deus o que é de Deus? Meu irmão, a única coisa que eu posso dar para Deus é Jesus. Quando Jesus está dizendo, dai a Deus o que é de Deus, ele está dizendo, não deem as mãos de vocês, mas deem as minhas mãos. Deem as minhas mãos. Não é as mãos de vocês, é as minhas. E nesse mundo, né? Nessa realidade, falando mais uma vez do mundo, nessa realidade religiosa que a gente vive, vão querer exigir da gente, né? Que a gente dê o nosso dinheiro, que a gente dê as nossas boas obras, né? Que a gente dê o nosso amor para Deus. Dai a Deus o que é de Deus. Não é dinheiro, mas dá o amor. Como se a gente tivesse essa capacidade de dar amor. Né? Como se a gente tivesse a capacidade de dar alguma virtude religiosa.
Então, me parece que esse é o ponto central aqui. Embora a gente possa fazer essa leitura toda, né, da separação igreja e Estado, e eu acho que é uma leitura válida, mas não é isso que está por trás, me parece. E aí sim nós podemos entrar, então, de uma segunda forma nessa linha, pensando aquilo que Lutero, aquilo que você falou antes, André. Tá bom, se Deus não quer o meu dinheiro, porque ele não precisa, se a única coisa que Deus espera de mim não é eu mesmo ou nada do que eu tenho, mas Cristo, o que eu faço então com as outras coisas? Deus não precisa, mas o meu vizinho, o seu Valdir aqui, precisa. Ele precisa dos meus impostos. Ele precisa que eu seja honesto em declarar o meu imposto de renda. Ele precisa que eu seja ético nas minhas ações. Deus não precisa, filhão, mas o meu vizinho precisa. E aí, então, nós podemos entrar. Agora eu acho que a gente pode entrar. Né? Para quem eu direciono essas coisas todas? Eu direciono para ele. O meu objetivo, eu tenho dito isso já e às vezes choca algumas pessoas, o objetivo da vida cristã de nós, gente que crê, não é o céu mais, esquece o céu já é teu, meu irmão. O apóstolo Paulo diz, você já está sentado lá. Faustão hoje, né? Você já está sentado lá. O teu objetivo não é o céu mais, querido. O teu objetivo é o teu vizinho. O teu objetivo é o Estado, é a sociedade. Né? Vamos sair do mosteiro, vamos sair de dentro da igreja e vamos fazer o que tem que fazer. Certo? E aí eu te garanto que essas pessoas vão se interessar. Muito mais, se a gente fizer a nossa parte ética como gente cristã, vai trazer muito mais gente para se interessar por Jesus do que a gente ficar andando por aí com essa visão religiosa que a gente tem que purificar, que a gente tem que transformar, que a gente tem que endireitar esse mundo. A gente tem que endireitar, mas pelas ações éticas e não com a Bíblia embaixo do braço. Ô, meu. Tirei um câncer hoje de mim. Tirei um câncer de mim hoje, meu camarada. Falou tudo, falou tudo. Que bom. Alguém se sentiu provocado e quer falar? Eu assim, sabe, André? Alguém se sentiu provocado? Eu olhando assim, sabe, André, agora trazendo um pouco para a literatura, eu sempre fui muito assim apaixonado pelo Enéas de Queiroz. E uma vez eu fiz um estudo, né, até também aprofundei, usei no TCC, aquele livro dele, né, O Crime do Padre Amaro. Meu irmão, ali é pertinente assim tu observar o farisaísmo, né, de uma maneira bem objetiva, porque assim o Essa, quando ele escreveu esse livro, né, ele queria também apontar as mazelas que havia na sua igreja, né, da sua época. Então ele é um cara assim que ele satiriza bastante, né? E, ao mesmo tempo, claro, ele usa uma técnica, né, lá que os gregos eles utilizavam, que era a sátira menipeia, né, era você satirizar, né, com os problemas, e por meio da risada, né, e da comicidade, você se dá conta, não é que a gente passa por isso mesmo, né, a corrupção está indo, mas não é que é verdade, a gente está afundado na corrupção. Então, assim, enquanto eu ouvia o Diego comentando, né, essa questão, né, da gente querer ter uma relação com Deus como, digamos assim, uma moeda de troca, né, eu faço isso e Deus me alcança aquilo outro, e Deus também me ajuda ali naquela parte da minha vida, né, muito isso o Enéas de Queiroz ele quis apontar também, uma igreja, né, que levava, né, a fé, levava a religião,
né, como uma moeda de troca, né, uma relação, né, que era para apenas, né, alguns, né, ou seja, o clero, né, e assim por diante. Mas, enfim, eu achei muito legal assim, os apontamentos aí do colega e me veio muito forte, né, o Ernesto de Queiroz. Queria compartilhar aí com vocês. Maravilhoso. Muito obrigado, muito obrigado. Aliás, vou passar uma tarefa. Se tu estiver com a gente semana que vem, vou deixar para você escolher um texto para a gente iniciar, né? Se tiver um texto dessa de Queiroz, um poema que você gosta, né? Você que tem essa formação na literatura, traga para nós, tá? Não, com certeza. A respeito do que foi comentado, então tá bom. Sobre a questão do cristão na sociedade, eu tenho mais um apontamento a fazer, que é a seguinte questão, né? Nós já temos exemplos na história, né? O cristianismo, quando virou, por exemplo, a religião oficial do Estado Romano, então gerou uma enxurrada de conversões interesseiras, né? Então, a gente conhece a história do Império Romano, o quanto a igreja foi influenciada por isso, e, na minha opinião, o que aconteceu foi calamitoso para a igreja. Cresceu, se expandiu, mas, né? Enfim, penso que é o mesmo risco que corremos hoje, de tentar querer enfiar o cristianismo pela Constituição, pela lei, sendo que nós precisamos testemunhar pelas nossas ações, né? Pelos vossos frutos vos conhecereis. E assim que a gente deve ser conhecido, é o testemunho, é a ética cristã. E aí, voltando à questão de Lutero, né, que o Diego corroborou aí, e aí a gente lembra aquelas frase célebre, né? Se eu soubesse que o mundo vai acabar amanhã, hoje eu vou pagar minhas dívidas e hoje eu vou plantar uma macieira, né? Então, a questão é hoje, está precisando hoje. Ah, mas amanhã ele vai morrer mesmo, né? Não, não é assim. Né? Eu não sei os planos de Deus. Amanhã o mundo acaba, mas o que mais Deus pensa fazer, né? O que é a nova terra? Então, a gente realmente está tão preocupado, aí eu concordo com a sua frase, né? A gente está tão preocupado com o céu, então vamos para a igreja, vamos louvar, mas e a outra parte da vida, né? O louvor cotidiano, o serviço ao próximo. Então, eu penso que esse é um ponto ainda que o cristianismo precisa perceber. Então, e aí eu concordo contigo, essa dicotomia, né? Você falou, né, de céu e terra, que é a dicotomia espiritual e carnal, né? Isso é muito carnal. Não existe isso. Não existe isso. Um poema do texto de Queiroz, um poema da Adélia Prado, uma letra do Renato Russo. Ontem eu fiz um estudo bíblico sobre o amor, né? Eu coloquei descomplica, ame. E aí eu me lembrei eu até nem gosto muito dessa, eu gostava das mais antigas, mas ele tem o mundo anda tão complicado. De fato, nós cristãos não podemos complicar mais, nós temos que simplificar. E pelo amor, o amor que a gente demonstra no dia a dia, na fila do pão. Me parece que quando Jesus chama de hipócrita, também nesse sentido, né? Para o luterano isso é muito claro. Eu dou a Deus o que é de Deus quando eu pago imposto também. Sabe? Eu dou a Deus o que é de Deus. Por quê? Porque quando eu estou pagando imposto, meu irmão, o uso que se faz do imposto é outra história. A gente pode entrar aí e não queremos entrar nisso, né? O uso que se faz, tudo bem. Mas veja, quando a gente começar a olhar que quando eu pago meu imposto, eu estou dando a Deus também o que é de Deus, embora não seja isso que Jesus esteja dizendo, né? Mas fazendo aquela segunda leitura, então, né? Aquele segundo passo. Por quê? Porque quando eu pago meu imposto, meu irmão, aquele irmão que caminha pela estrada e que o Antigo Testamento manda o agricultor deixar umas espigas para ele, não é? É para esse que não tem, ele poder ter acesso
as espigas da saúde de um sistema único. Não é? Então, veja, voltamos àquela frase que nós falamos um tempo atrás, que eu citei. A ética luterana, ou seja, tudo aquilo que eu faço parte sempre da justificação de Jesus. Ou seja, eu preciso olhar para esse mundo como um mundo que foi redimido, que foi comprado, e por um preço muito alto, estamos falando de preço aqui. Aquela pessoa que não tem condição de ter um acesso à saúde, por vias do meu imposto pode ter. Pastor Diego, esse papo aí, é perigoso até falar esse tipo de coisa hoje. Por quê? Porque aí a gente vai ao encontro do que a Camila falou, as pessoas têm uma dificuldade, né? Se você lê um dos primeiros artigos da Constituição, vão te chamar de comunista. Por quê? A Constituição foi permitida por Deus. Sabe? É isso que a gente perde a noção. E quando eu cumpro a Constituição, eu estou dando a Deus o que é de Deus, porque Deus permite, Deus mantém o mundo, sabe? Deus faz com que o mundo funcione através disso. Né? Então, essa visão do... né, ela é muito, precisa estar muito clara para a gente aí também. Vai, Faustão. Voltando um pouco num dos pontos, e para as nossas traves, né? Eu acho que a gente tem muita dificuldade, a gente opera assim num sistema muito voltado, muito baseado em trocas, né? Então você receber sem ter que dar, né? Sem conseguir dar nada em troca, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não cair no perigo aí das pequenas atuais indulgências, né? Negociações que a gente queira fazer para conseguir algo que a gente não tem como conseguir, não tem como pagar, né? Não tem como barganhar, não tem que dar em troca, né? E receber sem ter a obrigação de dar alguma coisa em troca, né? Até porque a gente não consegue, nesse caso, eu acho que é difícil a gente sair dessa lógica que a gente conhece hoje aqui, humana, né, da Terra, desde sempre, desde que a gente se entende como gente, e isso seja nas relações, seja nos meios de sobrevivência, a gente opera nessa lógica. Então, abandonar isso, a gente acaba querendo levar isso, né, também para essa relação com Deus, né? Eu acho que daí vem a nossa dificuldade de não sermos hipócritas em alguns momentos, né? A gente também não fazer as coisas pensando, não, estou fazendo isso, então estou cumprindo aqui com o meu papel e eu vou ser uma pessoa abençoada, vou ser uma pessoa que, né, vou conseguir aquilo que eu tanto quero, tanto peço a Deus em oração, e não é assim que funciona, né? Eu acho que essa é uma dificuldade que a gente tem. Vai, Arthur! Só então complementando. Desculpa, né, cortei a Camila. Desculpa. Tranquilo. Só complementando, né, gente, assim, eu achei também fantástica a fala da Camila ali a respeito da troca, né, a respeito da lógica humana querer, né, se sobrepor, né, ao reino de Deus. Então, assim, eu acho muito importante, ouvindo ela, né, me veio logo essa passagem que todo mundo conhece, lá em Gênesis, o capítulo 2, né, o versículo 7, né, que fala a respeito da formação do homem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Eu acho muito fantástico, pessoal, essa parte, né?
soprou nas narinas o fôlego de vida. O nosso Deus retirou, né, da sua vida, né, para nos dar vida. Vejam só, nada é nosso, né? Tudo vem de Deus. O que a gente veste, o que a gente come, o que a gente faz, né? Tudo é material da criação, né? Tudo é disponibilidade que Deus nos concedeu. E é mais maravilhoso que quando temos esse Deus, né, que sopra nas narinas, um Deus que se aproxima da sua criatura. Vejam o cenário de intimidade que se abre, né, aqui nesse ato do nosso Criador. É maravilhoso, né? E é sempre bom a gente retornar, né, para o nosso primeiro livro e perceber, né, que nos ajuda, né, a perceber e nos auxilia, né, a nos conscientizar, nesse mundo, de fato, né, nada é meu, tudo vem de Deus, Deus tudo providenciou, né, para a nossa subsistência. Então, quando a gente vê esse cenário, né, do ser humano querer, né, desejar fazer trocas, com Deus, como é importante a gente retornar, né, ao fôlego da vida, né, ao fôlego da vida primordial, a bondade, a misericórdia do nosso Deus para com cada um de nós. Bom, eu, a respeito do que eu queria comentar, eu já comentei. Só vou tocar num pontozinho aí. Eu só quero mencionar o pastor Cláudio Schreiber, que estava por aí. Ele, como gosta de fazer tirar um humorzinho, ele falou: vocês são demais, quero ser igual vocês quando crescer. Então tá bom, se quer ser igual quando crescer, a gente já convida. Vem aí para bater um papo com a gente, viu, Cláudio? Vai ser um prazer. Não precisa crescer, não precisa crescer muito, então, né? Porque nós somos bem pequenininhos, né? Exatamente. Nós somos bem pequenininhos. Nós somos... Dona Leda, aqui de Aracaju, desejando uma boa noite, povo abençoado por Jesus Cristo, amém. E o Leonardo fala, pois é, goela abaixo, né? Muitas vezes a bancada religiosa quer fazer a gente engolir goela abaixo aí as suas propostas, né? Bom, eu, na verdade, queria ter falado antes, já foi bastante mencionado isso, e aí só para ficar claro que quando a gente comentou aí sobre a vida, né, que a gente faz isso a partir da justificação de Jesus, que a gente não pode barganhar, a gente não barganha, não há padrão para barganhar com Deus, não tem como. É bom que isso fique bem claro. Mas, por outro lado, a palavra de Deus nos obriga a refletir sobre as nossas ações, né? E aí, então, isso é importante. E quando Jesus ensinava, isso provocava nas pessoas essa reflexão. Tanto que na boca desses, como é que se diz, seguidores lá dos fariseus, eles dizem isso, né? Eles, para zoar Jesus, né, para encher a bola, eles falam assim, né? Você que ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige, ou eu prefiro na linguagem de hoje, né, que ensina a maneira certa de viver. Então, a palavra de Jesus, seus ensinamentos, estava questionando as ações daquele povo. E hoje a palavra de Deus continua questionando as ações. E o primeiro ponto é, você não adianta, você vai fazer o que você quiser, mas você não vai ganhar algo. Não há padrão de barganha com Deus, não tem como. Mas o cristão mesmo, ele faz as boas ações a partir da justificação. E aí ele não faz para Deus, para agradar a Deus. Ele faz para o próximo, para o vizinho, para o cara que ele nem conhece, porque isso é que faz a diferença. É isso que faz a diferença, né? E aí eu vejo, a igreja cristã precisa voltar ao primeiro amor, precisa voltar ao evangelho, precisa voltar, né? E quando a gente fala assim, estou falando de mim também. Estou falando de mim, em primeiro lugar. Né? Você é pastor, e aí eu estou preocupado com a minha igreja, com o meu...
eu nem gosto disso, eu não uso essa palavra, mas eu vou usar aqui só para vocês entenderem. O meu rebanho, não é meu rebanho, é o meu povo. Se é rebanho, eu sou separado, e eu não sou separado, eu sou povo como eles, é o meu povo, né? Mas o meu povo está aqui no entorno também, que é igual a mim, que tem a mesma necessidade, pode ser que não é material, é espiritual, então eu vou testemunhar, né, de uma maneira, mas se for comida, se for cuscuz, né, o floco de milho para fazer o cuscuz vai ser isso. Estou citando que o cuscuz é mais barato, assim, né? E é, por outro lado, o grande prato aqui que a gente tem aqui no Nordeste, que é o do dia a dia. É bom, hein? E é bom, né? Então, voltar, André, falando para mim, né? Voltar à boa prática cristã, sair de dentro da igreja, se reunir, mas sair, né? Sair com, né? Para ir ao encontro. Acho que precisamos. Não é um nós contra eles, né? Quando a gente está falando aqui, não é um nós contra alguém. A gente está nesse meio, né? E indo ao encontro do que a Camila falou, né? Por que viver de uma forma retributiva, né? A pergunta que eu me faço hoje é a seguinte: essa pergunta que às vezes parece boba, né? Se Jesus estivesse no nosso tempo, ele não está, né? A verdade é que ele não está, mas ele deixou gente no lugar dele, né? O que Jesus diria olhando, chamaria também estes que misturam religiosidade com o que não deve ser misturado, né? Evangelho com palavra de Deus com Constituição, vamos usar esse termo, né? Jesus também não chamaria nós que também às vezes fazemos isso, né, hipócritas. Por quê? Porque no fundo, né, e essa visão, né, o que a Camila falou, né, a questão da retribuição, não nos desce na garganta isso, é difícil ver alguém receber alguma coisa sem merecer. Por quê? Porque o que está por trás é essa visão retributiva. Inclusive uma visão retributiva agora dentro do meio político, por exemplo, né? Quer dizer, Deus me colocou aqui porque eu sou mais santo. Deus colocou a liderança máxima porque ela é escolhida por Deus, porque ela é mais santa. Não, não é. Não é, de jeito nenhum. Né? E Jesus chama os hipócritas porque justamente isso, né, lá no texto. Porque eles diziam que ofertavam a Deus, mas talvez não estavam ofertando nos impostos para o mundo. E quantos estão nesse meio político dizendo que são de Deus, né? Cobrando santidade das pessoas, mas no fundo, meu camarada, não estão fazendo a vontade de Deus. Aí acabamos de ver aí, né, um dinheiro em partes do corpo, né? Partes do corpo, escondidas em partes do corpo, que é uma parte do corpo. A gente torna pejorativo algumas partes, mas é uma parte do corpo feita por Deus. Então veja, o discurso por trás é o discurso do quê? Dos hipócritas. Que acreditam que estão dando por Deus, cobrando santidade das outras pessoas. Somos a bancada evangélica. E aí? Eu não quero um deputado evangélico, eu quero um deputado que escute as pessoas que, inclusive, não são evangélicas. Eu quero um ministro do Supremo Tribunal que saiba de Constituição e não de Bíblia. Eu quero um presidente da República, um governador, um prefeito que não se preocupe com a maioria, mas que se preocupe com todos. Independente, né,
o discurso que está por trás, né? E por isso que é perigoso. Fui o escolhido por Deus. Não me dá o direito de fazer o que eu quero. Me parece que é isso que Jesus diz um pouco aqui. Vocês acham que vocês podem fazer o que vocês querem. Inclusive não pagar imposto. Vocês não gostam. Mas imposto também é dar a Deus o que é de Deus. Primeiro, dar a Deus só o que a gente pode dar a Deus, que é o quê? Jesus, né? A partir disso, então. E já aqui encerro minha participação. Quando você falou pela primeira vez... Quando você falou aí pela primeira vez sobre a questão do Daia César, e você estava falando justamente sobre, né, falávamos sobre a vida social, né, e tal, no final das contas, dar a César é também dar a Deus, porque afinal de contas, num Estado moderno em que os impostos, né, são para a população, é educação, é SUS. Eu acho que aqui, então, você já mencionou, mas é bom cravar também essa bandeira de, olha, nós temos uma convicção em relação ao Estado, né? O Estado não é paizinho, mãezinha, mas o Estado cuida dos seus cidadãos, né? Através de políticas públicas, e talvez a Camila, que está estudando essa parte de administração pública, queira falar ainda, né? Na questão de ações públicas para promover equidade, para promover justiça, né? Para suprir aquilo que o indivíduo ainda não conseguiu, né? Na busca, claro, em última análise, é que ele, né, produza e possa produzir para o seu sustento. Mas enquanto ele não chega lá, o Estado precisa estar atento a isso. E eu acho que esse momento de pandemia ficou muito claro o quanto nós precisamos de um SUS, né? Vacinação e etc. Então, defender. Eu fico muito preocupado quando eu vejo cristãos, né, não, o Estado se mete demais, o Estado isso, o Estado aquilo, mas daí, por exemplo, quando tem uma crise econômica, não, o Estado tem que bancar, o Estado tem que botar dinheiro. Mas numa questão de saúde pública, numa questão de educação, o Estado aí tem que deixar o mercado se ajeitar, a mão invisível. Quer dizer, estou fazendo uma crítica bastante grande, né? Uma visão de Estado que é perniciosa e é maléfica. É satânica. Estado malvadão. Malvadão. Aí que tá. É que, durante um bom tempo, aqueles que não precisavam usaram o Estado a seu favor. Agora que tem uma série de conquistas públicas, que são os artigos que falam dos direitos sociais, que você citou, né? O artigo 5º da Constituição, que são os direitos sociais, aí não, veja bem, não é assim, não. Vamos fazer, né? Vamos defender. Durante um bom tempo, eu dizia, não, essa Constituição está aquém da necessidade. E hoje a gente se vê na obrigação de defender o mínimo, né? Porque querem estão tirando os direitos. Como cristão, nós temos que, né, falar, mas eu não vou precisar porque eu já tenho casa e tal, mas o Estado precisa garantir para todos, né? Moradia digna, etc. Hoje eu também estou Faustão, né? Mas eu acho que é importante. Estamos falando como cristãos, cidadãos, que tem que olhar além do próprio umbigo e defender aquilo que é necessário para o povo brasileiro. Né? Só lembrando, né? A gente tem que ter o cuidado que o Estado não é Deus, né? O Estado não é Deus. O Estado está a serviço de Deus em favor do próximo. Né? Esse é um ponto fundamental aqui também. Né? O Estado, ele tem uma tarefa a cumprir. Qual é a tarefa? É fazer com que as pessoas tenham acesso às coisas. E aí, isso eu até anotei aqui, já falamos isso, quando eu pago imposto, eu estou dando a Deus. Quando eu pago imposto, eu estou dando a Deus. Por quê? Porque Deus instituiu essa forma de organizar as coisas. O Estado não é malvadão. O que estão fazendo com o Estado é um outro assunto.
mas não é malvadão. A gente precisa do Estado. A gente está colaborando para a garantia, né, do bem-estar social. Exatamente. Também nos Que remete, atinja muitos, né? e também nos remete, né, pessoal, o nosso primeiro mandamento, né? Não terás outros deuses além de mim, né? Este Deus, então, que pede, né, para nós, né, ou seja, a nossa vida aí totalmente voltada para Ele. Isso é importante. A gente sempre voltar os nossos olhos aí para os mandamentos e também como dizia o nosso Martinho Lutero, né, o primeiro mandamento é importantíssimo, né, para a nossa caminhada enquanto cristãos aí nessa nossa sociedade. E a igreja tem um papel fundamental. Estamos entrando aí, semana que vem, a reforma, né? Quer dizer, o que Lutero ia dizer? Alguém disse hoje, né? Cuidado com o que você fala de Lutero, né? Você não é Lutero. Claro que não, nem quero ser. Nem gosto dele muito, tanto assim. Cuidado, Mas... cuidado. Não, eu gosto dele, mas é algumas coisas. Porque senão você é anacrônico, né? Mas o que ele fazia? Vai construir escola. Cadê a igreja? E ele, como pastor, dizia aos vereadores, né, para que construam escolas. E aí? E aí o governo vai construir escola como? Com a iniciativa privada para dar para os outros? Não. Não vai. Porque a iniciativa privada é necessária, claro que é, mas é um outro princípio. É um outro princípio. Ela é fundamental, ela é necessária, né, mas é um outro princípio. Então, cadê a igreja aqui para dizer, né? Vai construir escolas. Né? As crianças precisam de educação. Né? Lutero vai falar do comércio, do juro abusivo. Cara, se você hoje, como pastor da IELB, subir no púlpito para falar de juro abusivo, eles vão te chutar pela porta, vão te colocar vão te pintar de vermelho e vão dizer que tu é comunista. Mas o juro abusivo é o quê? É ir contra a palavra de Deus, é idolatria. O Arthur falou muito bem. É idolatria. É idolatria, do capital. Mas isso aí é um outro assunto. Vamos parar, que senão daqui a pouco nós vamos muito adentro aí. Mas então, estão vendo? Cadê a igreja, então? Né? A pergunta que a gente pode se fazer é a seguinte: Lutero tinha a oportunidade de falar pelos príncipes, né? Ou para os príncipes. A gente não tem. Aí que a bancada evangélica é ligeira, né? Mas e cadê os verdadeiros... Putz, peguei pesado agora. Cadê as verdadeiras pessoas cristãs lá? Não estou dizendo que eles não são verdadeiros mesmo. Estou dizendo. É isso aí. Estou dizendo. Não estou falando de fé. Fé é outra coisa. Mas na prática é diferente. É diferente. Talvez tenha sido um pouco pesado nisso. Né? Mas pelos frutos vos conhecereis. Não é assim que funciona? Né? Então, veja, a igreja, cadê a igreja agora, então, realmente dizendo o juro é abusivo? Falta hospital, falta escola, falta isso, falta aquilo. Isso também é dar a Deus o que é de Deus. Vou aproveitar esse gancho e dizer, além dos juros abusivos, a respeito da inflação, né? Ele diz assim, só porque o alimento está faltando, vocês aumentam? É justamente quando o alimento está em falta que vocês têm que baixar para que as pessoas consumam, né? E é justamente o contrário da tal lei da oferta e da procura. Então, Lutero realmente foi contundente. E aí, nós, luteranos, precisamos ser mais luteranos, voltar a ler, e nesse aspecto ele ainda continua dando muito caldo, né? Particularmente, eu sou fã desse velho alemão, né? Ele era barbudo? Não, Lutero não era barbudo, né? Que gostava de uma cerveja também. Mas, assim, eu creio que, olhando, realmente, colocando no contexto histórico, não se torna anacrônico, né?
mas Não. vai ser bem, bem relevante para a atualidade, né? Acho que a igreja precisa realmente, né, refletir. Daí aquele mote que, infelizmente, a gente na IELB não fala muito, que é igreja, né, da reforma, sempre em reforma, né? Sempre se reformando. E a gente... Vou falar em latim agora, né? Teve outro que falou Isso, eu não posso ficar para trás, né? Cita Ecclesia aí. reformata sempre reformanda. É latim Pronto, agora, aí, latim. agora tu deu umas latidas, muito bem. Bom, gente, Muito bom. bora caminhar então vamos pensando aí nas palavras finais. Eu só quero saudar aqui minha querida amiga Adriana Castelo, lá de São Paulo, foi minha colega do magistério. Dito isso, eu já estou revelando que eu estou já bem nos enta, né? Querida Fiapo da Adriana, gaita. o Wendel Camargo foi meu colega na geografia da Fundação Santo André. Esse estava sempre comigo, ou eu sempre com ele, aí defendendo o ensino público, né, gratuito e de qualidade, né? Com o Wendel, ele é geógrafo hoje, vai ter uma live aí para falar algum assunto importante. Depois a gente compartilha também. Wendel, uma alegria ter você aqui, meu irmão. E o Leonardo dá mais uma contribuição, diz: olha, Lutero bateu forte contra a usura, né? Usura. Muito, muito bem lembrado isso. Juro abusivo. Uhum. Exato. Bem, vamos então caminhando para os finalmente. O que mais nós temos aí para mencionar, então? Só fazer uma retratação aqui, talvez a forma que eu coloquei foi questionando a fé da bancada evangélica, né? Não foi isso, né? É pela prática que muitas vezes é cometida, né? A gente não pode aqui agora se colocar no papel de Deus, né? Dizer quem é cristão e quem não é. A gente condena tanto isso e agora a gente está aqui. Mas eu quis dizer no sentido ético, né? Porque eticamente a fé ela resulta em características éticas, né? E às vezes a gente percebe, talvez não são todos, é claro, né? Existem sempre, porque a gente não pode cair naquela essencialização, né, de que todos os políticos são desonestos, todo pastor é ladrão, enfim, é por aí, né? Então, só para retificar esse ponto que talvez tenha ficado meio estranho, né? E a gente tem que ter maturidade para assumir quando a gente fala besteira, né? Mas não foi no sentido da fé, mas no sentido daquilo que se apresenta a partir da fé. Né? Na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio. Não, eu tô de boa com Deus, cara. Eu tô de boa com Deus faz tempo. Eu tô de boa. Então tá bom. Quem quer falar aí? Eu acho que só... Hoje eu não... Acho que eu não fiz muitas intervenções, né? Mas agradecer aí a participação. É muito bom estar aqui com vocês, conversando, nesse bate-papo, né? Refletindo, e é sempre um grande aprendizado. Foste cirúrgica hoje. Não é que tu não falou. Aquilo que você falou foi tão cirúrgico e tão profundo que valeu por toda aquilo que a gente falou. Não, foi sensacional. A sua... Né, você jogar a luz ali sobre a questão de pagar e dar, aí comecei a ter várias reflexões aqui, muito... Graças a Deus. Graças a Deus. Um ponto muito importante, assim, que passa batido, né? Então, obrigada, só queria agradecer mesmo, espero que quem acompanhou a gente tenha gostado, e reforçar, né, que esse espaço aqui está aberto para quem quiser participar, pode chegar, né? Que é bom isso, de poder aproveitar também essa oportunidade, né, de dialogar, de trocar com vocês, de aprender. A gente está sempre aprendendo, né? A provocação inicial aí do poema. E é isso, estou muito feliz. Obrigada. Arthur?
Pessoal, é só agradecer, como sempre, né, pelo aprendizado junto com vocês, o crescimento. Aí a gente vê, né, como Deus é maravilhoso e nos utiliza, né, como instrumentos dele para a propagação da verdade, né, a verdade que liberta. E ouvindo cada um de vocês também me veio, né, aquela frase, né, deixar Deus ser Deus. É isso que o nosso mundo, a nossa sociedade, né, as pessoas, todos nós, como precisamos, né, deixar Deus ser Deus, Deus atuar, né, Deus, né, acontecer. Simplesmente é o nosso Senhor aí que nos conduz, o bom pastor, né? É uma imagem que eu gosto muito, né? Jesus como o pastor, o nosso pastor, né? Que nos leva, né, para os seus pastos. É isso, pessoal. Muito obrigado. Muito bem, foi uma noite muito especial, teve poema, teve tudo aí, então vou dizer para quem... Teve 4 Faustões hoje, né? 4 Faustões, claro. Eu fui Faustão no peso, né? Eu sempre dou aquele peso aí, né? Já passei dos 3 dígitos, então tem que tomar cuidado. Mas, gente, é divertido demais poder bater um papo com vocês, é muito agradável. Acho que a gente precisa sempre lembrar que a gente faz, mas sempre com muita humildade, antes de mais nada. Estamos tentando tirar as traves que estão nos nossos olhos, né, para tentar enxergar, né, ninguém questiona isso, mas a importância da palavra de Deus e balizar a nossa vida pela palavra de Deus, né? Então isso é o fundamental. Então, fazer o convite para quem está acompanhando pela primeira vez, todas as quintas-feiras à noite a gente está aí participando, às vezes é 8, 8h30, a gente vai decidir qual que é o horário que vai ficar mesmo definitivo, né? Porque não é programa, é um bate-papo, é um aprendizado, né? E apesar de ter esse caráter de bate-papo, todo mundo se preparou, né? Alguns pregaram um texto no final de semana, mas todos leram e tem realmente o intuito de trazer aquilo que é diferente, que não pode ser abordado de repente no público, para conversar. Inclusive, eu fico preocupado, né? Eu mencionei o meu amigo lá de Porto Alegre, que é candidato, para não parecer campanha, não sei se pode, acho que a lei eleitoral até proíbe. Então, vou inclusive dizer que a partir de agora, diante do meu esclarecimento, né, não posso, inclusive, alegar desconhecimento da lei, né? Ainda mais tendo formação em direito, eu não posso alegar desconhecimento da lei. Então, não vamos mais mencionar nem candidato, nem nada, mas vamos continuar tocando nesses assuntos que a gente não pode tocar no público, mas que são relevantes para a vida cristã, para o exercício da nossa fé no dia a dia, né? Vou pedir quem quiser compartilhar esse texto, esse vídeo, divulgar e, sobretudo, participar, estar com a gente na semana que vem aí, seja no chat, seja também aí conosco, aí batendo um papo. Diego, você ia falar alguma coisa? Não tiveste, falando a linguagem do direito, né? Não tiveste dolo, não tiveste dolo naquilo que fizeste. E dizer também, né, que, mais uma vez, isso aqui é uma terapia para mim, vocês podem ver, né, que às vezes parece o Faustão mesmo, o cara não para de falar, né? Mas com certeza eu tiro algumas doenças aí de dentro de mim toda quinta-feira, né? Que a gente pode desabafar aqui, né? Desabafar. E quero dizer para todos os pastores que nos acompanham que é maravilhoso isso aqui, você poder desabafar. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite. Quer dizer que você está fazendo terapia, Diego? Então, peraí, vamos conversar. Se você está fazendo terapia, você vai ter que pagar aqui os honorários aí do povo, viu? Ó, tem até o divã aqui já, ó, o divã, ó. Só deitar. Tá certo. Tá bom demais, está completa essa terapia aí. É em grupo, então todo mundo sai sendo beneficiado. Então, acho que... Então tá bom, né? Não precisa pagar. E quase 2 horas hoje, né? Quem é especialista em comunicação vai dizer, esses caras são loucos, né? 2 horas falando. Falam demais.
A Camila tirou barato. Eu queria cobrar ao menos aí uns litrões aí do Diego, e ela disse, não, todo mundo se beneficiou, então tá livre. Tá bom, então, né? Cara, se eu te contar a história da minha vida, você chora no primeiro capítulo, não tem como tirar nada de mim, cara. Eu sou pelado. Ainda bem que nós somos convidados à festa celestial e Deus nos dá a roupa, né? Como nós, o traje, né? Para participar, né? Então, a veste nupcial. Deus é maravilhoso. Esse Deus maravilhoso que nós louvamos, que nos alimenta, né? É maravilhoso. Não posso deixar de mencionar os últimos 2 comentários aqui, né? O Leonardo disse que o pastor Ailton Schroeder, vice-presidente de ação social, está aí acompanhando. É uma boa conversa sempre. Pois olha, eu tenho certeza que ele também traria ótimas reflexões para nós, né? O microfone está aberto. E a minha querida amiga Adriana diz assim, super life, obrigada pelo aprendizado, que Deus abençoe você. Nós que agradecemos a presença, né? Gente, então, bora lá, né? Meus zoinhos já estão pequenos, já está na hora, né? Daqui a pouco tem a mamadeira da Helena para dar, então tenho que ir. Gente, brigadão, muito obrigado mesmo, de coração, gratidão pela companhia de vocês, por esse aprendizado, né? Por esse divã que nos foi oferecido nesta noite, e que a palavra de Deus continue nos inspirando e guiando na vida, né? Então, um abração para vocês e até o nosso próximo encontro na próxima quinta-feira, tá? Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.